Bora, meu povo, vamos iniciar agora o programa Vozes em Cena, o podcast que vai falar com todos vocês. Vamos utilizar a cultura, a arte, a política e a diversidade em nosso programa. Um programa inédito que vai falar com todos os povos da Amazônia. E hoje vamos para o nosso primeiro episódio. E eu tenho convidados especiais presentes aqui. Vamos falar sobre direito da população LGBT e os desafios que enfrentamos na sociedade civil. Olá, gente, sejam bem-vindos. Eu tô aqui também com a nossa diretora-geral da revista Cenário, Paula Litaif. É um prazer ter você aqui também. Também com o doutor Marcel Moura, que é advogado, especialista em direitos humanos e presidente da Comissão LGBTQIAPN+, da OAB Amazonas. Tenho como convidada também Joyce Gomes, ativista social e assistente social. Sejam bem-vindos, gente. É um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui hoje. Obrigada. Olha, importante lembrar aqui, destacar, e eu faço questão, que o Vozes em Cena é um podcast inédito de Manaus, da Amazônia. Não se ouviu, sabe, Vitor? Sim, Doutor Marcel, doutora Joyce, não se ouviu falar até o momento de um podcast que falasse de forma geral, inclusiva e principalmente diversa, de diversidade, né? Quando a gente fala em diversidade, a gente fala de gêneros, culturas e de vozes, por isso tem esse nome. Eh, Também vamos falar, abordar as questões religiosas com respeito às religiões e também às etnias. Então, eu ainda não ouvi, e eu já pesquisei, sobre um podcast que fosse tão abrangente como Voz em Cena. Eu te parabenizo, Vitor, obrigado. porque você teve esse projeto, nós conversamos sobre isso, Cenário e Vitor aborda, e nós chegamos à conclusão que não somos nós que vamos apenas, só nós vamos ganhar em conhecimento, mas a gente quer poder ajudar a sociedade a ser, acima de tudo, conhecedora e combater a ignorância. Apresentar o doutor Marcel, Sim. ele é um excelente advogado, ele tem uma atuação muito plena, em todo o território, nacional, né. Hoje representa a comissão LGBT da OAB Amazonas, aqui da Caixa de Assistência, e é uma satisfação ter o doutor aqui presente nesse momento e representando, essa comunidade e defendendo essa comunidade que tanto precisa. É um prazer, uma satisfação ter o senhor aqui. Obrigado. Agradeço muito o convite, primeiramente. É uma honra estar aqui nesse programa que é inédito, como foi falado pela Paula. Espero trazer esclarecimentos e trazer conhecimento, porque eu acredito também, Paula, que a ignorância ela só pode ser vencida com o conhecimento. Então, com o conhecimento, a gente consegue quebrar essa barreira, inclusive do preconceito. Com certeza. A gente tem a Joyce aqui também, Paula, que a Joyce é um fenômeno. Eu já fiz diversos trabalhos com a Joyce, já entrevistei muitas das vezes. A gente fez um material muito bonito sobre o orgulho trans no Amazonas. E a Joyce, ela é assistente social. Eu digo que a Joyce é uma grande representante, da mulher aqui no Amazonas. E ela tem esse papel do ativismo político na veia. Eu conheci a Joyce realmente na rua, lutando pelos direitos. Ela trabalhava em diversas ações, ainda está presente, na linha de frente na defesa, da pessoa e da comunidade LGBT. E é uma satisfação, Joyce, ter você aqui de novo, aqui no programa, de uma forma inédita, mas compartilhando o teu conhecimento e toda a tua luta conosco. É recíproca, né, a gente entende que a comunicação ela é pedagógica. Eu já estive aqui nesta emissora em um outro programa também falando sobre pautas sensíveis, e é sempre um prazer compartilhar, né, a gente trabalhar de uma maneira pedagógica a informação direcionada para a população. Sim, com certeza. Quando a gente fala sobre comunicação, a Paula, tão quanto eu, sabe falar sobre isso. A informação, a comunicação, ela acaba libertando, né? Ela acaba libertando muito, ela acaba levando essa voz para quem tanto precisa. O doutor Marcel, como especialista nesse direito, ele sabe muito como inserir essas pautas de uma maneira muito respeitosa. A gente utiliza a comunicação hoje como um dos principais fatores para defender essa comunidade. Mas quando a gente fala sobre direito, direito civil da comunidade, a gente tem
muitas aspas, né? E a gente quer saber agora, doutor, sobre os direitos da população. Como é que está o atual cenário dessa luta ao combate ao preconceito, à homofobia, à transfobia? Comenta um pouco para a gente sobre esse cenário nacional, de como está sendo conduzido as conquistas e as vitórias para a nossa comunidade. Então, primeiramente, fazer só um acréscimo. A nossa comissão iniciou como comissão LGBTQIAPN+, da Caixa de Assistência aos Advogados do Amazonas, que é o braço assistencial que está inserido dentro do sistema OAB. Recentemente, nós fizemos a alteração para a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, a qual hoje ela está igualitária com as demais seccionais do país e de maneira sincronizada com a Comissão Nacional da Diversidade Sexual e Gênero, que hoje nós temos a presidente, a doutora Amanda Souto, que é uma advogada engajada com diversos momentos de atuações importantes, significativas no nosso cenário legislativo e jurídico. A nossa comissão ela vem com esse braço assistencial para dar vozes, para dar poder onde as pessoas LGBTs não conseguem. Realizamos o casamento coletivo. Esse já é um direito das pessoas LGBTs. É uma conquista. Muitos não têm conhecimento de que hoje você pode se dirigir ao cartório, atender aos requisitos, né, da documentação e realizar o casamento civil. Alguns cartórios têm aquele preconceito, né? A gente sabe disso, que ele está sempre inserido na sociedade, mas esse é um dos direitos. O direito à moradia, direito à saúde, caso para pessoas trans quererem fazer a transição, pode se dirigir aqui, pelo menos no Amazonas, a Policlínica Roda Jazz pode fazer acompanhamento psiquiátrico, psicológico, de terapia hormonal. Todos são direitos que já conquistados. Direito ao trabalho. Temos algumas instituições que atuam com a empregabilidade de pessoas LGBTs, que tem hoje 38%, mais ou menos, que foi o último dado que eu vi, de empresas que não aceitam pessoas LGBTs. Tem esse preconceito. É surreal. É inacreditável. Eu Inacreditável, gente. eu levantei aqui a sobrancelha. 38%. 24 milhões, foi um dado que eu verifiquei junto com o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, daqui da 11ª Região. 24 milhões de pessoas se intitulam como LGBT. Sim. E 38, eu não lembro agora exatamente o dado, mas eu lembro que era 30, eu lembro dessa porcentagem, 38% das empresas que tem no nosso país tem um certo requisito como pessoa LGBT, pré-requisito para não ser LGBT para a atuação do trabalho. Assim como as mulheres também já sofreram por isso. Ser trabalho de mulher, trabalho de homem. Não, a gente ainda passa por isso todos os dias, né? A gente sofre a gente enfrenta esse problema que é o preconceito dia após dia. E quando a gente fala sobre preconceito, a gente está falando sobre essa luta que vem das ruas. Como eu comentei com vocês, a Joyce é super ativista e ela trabalha diretamente no combate ao preconceito, à transfobia. Não é à toa que hoje ela preside, né, a Associação dos Travestis e Transsexuais do Amazonas. Joyce, conta um pouco pra gente sobre a luta contra esse preconceito, essa transfobia que a gente vem passando dia após dia, anos após anos, e tá aí. Me conta um pouco sobre isso. Na verdade, essa luta ela é histórica, né? E aí perpassa toda essa linha do tempo dos direitos, né? E aí os direitos ele é alcançado com muita luta direcionado direcionado da população LGBT, mas também a gente tem muito apoio, né? Porque a gente entende que a luta ela não se dá sozinha. Então, assim, desde a revolta de Stonewall, quando se prolifera esse reconhecimento de movimento e aí as nossas demandas. E aí, desde a revolta, a gente ainda continua lutando pelo básico, né? Pelo direito à vida, pelo direito ao trabalho, pelo direito à saúde. Então, assim, ser ativista enquanto uma pessoa trans, muitas vezes não é uma escolha, é uma sentença que você luta pela sua vida e pela vida dos seus pares e pelo acesso de serviços que muitas vezes lhe falta pelo fato de você se reconhecer enquanto uma identidade feminina, enquanto uma identidade masculina.
Então, assim, essa luta ela é histórica e ela perpassa a essa questão só da Joyce. É uma luta coletiva, né? E eu acho que o movimento LGBT ele é uma das pautas que ainda se reconhece enquanto essa coletividade, né? A gente teve agora essas últimas manifestações que levou um grande número de pessoas para a rua que não tinha isso já há muito tempo. E todos os anos o movimento LGBT ele faz manifestações em prol dos direitos básicos e estão aí nas ruas reivindicando. É importante a gente reiterar o que a Joyce acabou de falar. É um movimento histórico, né? Agora, só para a gente compreender, para nós estarmos aqui criando um podcast para falar desse assunto, é porque, de fato, é um assunto que é excluído Sim. da imprensa, né? A imprensa tradicional, não a Cenário, por favor. Mas assim, a rede Cenário, que a gente fala da revista eletrônica, vou fazer aqui um pouco do marketing, do nosso marketing, porque não é bem o marketing, é aquilo que a gente trata enquanto linha editorial, que é a igualdade de gênero, que é a inclusão, que é o respeito à diversidade, né? E isso não deveria ser algo diferencial da Cenário, deveria ser natural, normalizado nos veículos de comunicação. Muitas vezes a gente vê algumas pautas chegarem até nós, na redação, aqui no estúdio, onde as pessoas falam, Vitor, Joyce, Marcel, falam assim: ah, Paula, a jornalista tal da Cenário, olha, isso aqui não vai sair em outro lugar que não seja no Cenário. Aí a gente está falando do casamento homoafetivo, que, gente, por favor, né? É um casamento. Eu acho que nem deveria ter outro termo. Sim, de É, boa. é, Eu posso. exatamente. Casamento é casamento. Eu falei o homoafetivo para poder ter que diferenciar, mas eu acho que, inclusive, a gente deveria ter que tirar esse termo. Olha aqui, eu É casamento. é casamento. Casamento. E se você não foi pedido, você não tem nenhuma ideia de ter que aceitar ou não aceitar, a sua posição não é interessante para ir nesse momento. Agora, sim, a gente, para falar de preconceito, só para finalizar esse raciocínio aqui sobre a questão histórica que bem colocou a Joyce, a gente tem que falar, não tem jeito, de religião. Infelizmente, as pessoas Infelizmente. querem definir, as pessoas querem definir a vida das outras, as vidas das outras, a partir da sua religião. O Brasil, quando foi invadido, o grupo que o invadiu, o grupo político que o invadiu, tinha uma determinada cultura e religião e impôs aos povos originários indígenas e trouxeram não, né, gente? Vamos corrigir isso aqui. E capturaram os povos negros da África e trouxeram escravizados, feitos prisioneiros. Então, eles impuseram toda a sua cultura, a sua religião. E, a partir daquilo, né, você criou um povo com uma religião que foi aquela predominante. E a gente sabe qual é a religião. E aí, a partir disso, as pessoas tomam, a partir de uma religião, de uma determinada literatura, a definição de um padrão social com base nessa religião e nessa cultura. Então, não pode. Imagina você entrar num local, em qualquer lugar, e basear a vida daquela pessoa no Alcorão. Quem é cristão não vai gostar, concordam? Com certeza. Então, meus amores, então a gente tem que entender isso. Então, assim, já parte dessa ideia de que, se você tem a sua religião, a sua crença, é a sua crença, a sua religião. Você não pode basear a vida de uma outra pessoa com base naquilo que você crê. Fim, acabou. Outra coisa que é importante também a gente reiterar nesse momento é que a gente está vivendo muitas vitórias, né? Quando eu vejo hoje, em toda a mídia, uma pessoa LGBT, uma mulher trans, representando alguma coisa, a gente acaba que se sente muito bem representado. Eu, como uma pessoa, como um homem gay, eu posso dizer que, para mim, é muito importante ter referências. Eu acho que a referência, ela transforma vidas. Eu acho que quando você possui alguma pessoa ali representando sobre a sua classe, a sua comunidade, sobre quem você é muito importante.
Eu acredito sim que a representatividade muda a vida. E hoje a gente ter pessoas em cargos de poder em todo o Brasil é muito importante para a gente. Hoje eu estar aqui falando para a câmera que eu sou um homem gay, que eu sou um homem preto e que eu falo com orgulho de quem eu sou, é uma vitória. Isso é uma vitória que lá atrás a gente viu que começou uma luta muito árdua e hoje a gente está colhendo esses frutos. E claro, não deixando de lutar e acreditando que realmente, dia após dia, ano após ano, a gente vai conseguir vencer. Então a gente tem essa representatividade em todos os setores. Em todos os nichos, em todas as esferas da nossa sociedade. Hoje a gente tem advogados LGBTs, a gente tem assistentes sociais trans, a gente tem uma representatividade muito grande. E a gente serve, muitas das vezes, e grande maioria das vezes, de referência para muitas pessoas. O que que tu acha, doutor, dessa representatividade? Tu já passou por isso, de o preconceito dentro da profissão? São duas perguntas. O preconceito dentro da profissão e já passou por uma situação no que você mostrou ser inspiração realmente, porque é uma inspiração ter um homem igual o senhor como advogado, como presidente da Verdade. comissão. E eu, de verdade, nesse momento, você como um homem, como um advogado, você me representa muito ali na OAB. Obrigado pelos elogios. Então, eu já tinha feito essas perguntas para mim há um tempo atrás, porque a gente tem que sempre estar autoanalisando. Respondendo à tua primeira pergunta, sobre preconceito, eu vou te ser bem franco que, graças a Deus, eu nunca sofri, né? Mas eu não posso deixar de me solidarizar com os colegas que já sofreram. E isso a gente ouve constantemente. Recentemente, eu fui procurado por um amigo meu, que sofreu homofobia por uma paciente, por ela filha de uma paciente que o humilhou, chamou de termos pejorativos chulos, por conta da sua orientação sexual. Isso ocorreu numa clínica aí de um hospital, que está rodando aí pela mídia. Inclusive, ele pediu ajuda. E eu entendo o meu local de privilégio que tive, né, pelo o caminho, a família que acolheu, sempre foi acolhedora. Então, eu não passei por isso. Mas me compadeço daqueles que passam. E a gente ouve relatos constantemente. Constantemente. A Carla Ashley, que também é da Sotranek, foi uma outra pessoa que me procurou, foi agredida também pelo crime de transfobia. E sobre ser referência para as pessoas, eu nem gosto de ser a referência para as pessoas, porque eu acho que eu poderia também fazer tanto mais, mas é aquela coisa da vida corrida e aí vem da responsabilidade que é ser referência, mas é bom a gente usar a voz, o poder que a gente tem para dar poder para essas pessoas também, entendeu? Usar da tua imagem, usar da tua influência, usar do teu conhecimento para ajudar essas pessoas. É esse claro. Sobre o preconceito, Paula, a gente pode afirmar que é um problema mundial, né? E no Brasil a gente vê que isso está muito enraizado na nossa cultura. O preconceito, o racismo e dentre outras coisas. A gente vê que realmente, dia após dia, a Cenário mesmo compartilha notícias de preconceito, de casos de preconceito, de transfobia, de homofobia e dentre outras coisas. E a comunicação, a gente trabalha exatamente para isso. Não é para, como eu sempre falo, não é para engajar, não é para trazer like, mas é para informar, é para impactar, é para mostrar para a população e para a nossa nação que a gente está aqui e que a gente vai falar sobre esses casos, e sim, né? E aproveitando, assim, você falou sobre isso, e a Joyce colocou no começo do podcast uma palavra que é uma palavra-chave para o que a gente está fazendo aqui, né? Sobre a importância da comunicação pedagógica, né? Ninguém quer impor ideologia, porque isso não é ideologia, isso é direito. Fim, acabou. Meu amor, não é ideologia, não é ideologia de direita, de esquerda, de centro, não. É um direito. Quer você tem a sua opinião, a sua crença. E agora eu vou aqui tentar fazer umas perguntas para a Joyce, porque Claro. eu estou assim, curiosa com algumas questões, sabe, Vitor? Dentro dessa questão pedagógica, Joyce, como que o jornalista, como que a comunicação de forma geral, ela pode trabalhar o seu preconceito de base? Porque, infelizmente, nas escolas, no ensino fundamental, médio e até na faculdade, a gente não tem educação sexual e também informações sobre
a questão de gênero, Gêneros. né? De gênero. Não temos. Pelo contrário, a gente é ensinado ao preconceito e de uma forma muitas vezes silenciosa, né? Mas é ensinado. Como que a gente trabalha isso no jornalismo, hein, Joyce? Olha, o preconceito ele não é só real nem material, mas ele também é subjetivo e ele se dá de várias formas, né? Inclusive não falando para as pessoas, não trabalhando a comunicação. Né? Então, eu não falar sobre isso, eu não falar sobre a diversidade em determinado período escolar, isso é uma barreira para várias pautas que a gente tenta trabalhar em cima e não consegue. Por que a gente não trabalha com pautas LGBTs e pautas da diversidade dentro do ensino médio e do ensino fundamental? Porque a gente vai falar sobre corpos e a gente não é acostumado a falar sobre corpos porque nossos corpos eles são reprimidos diariamente. A gente vai ter que falar sobre sexualidade, a gente vai ter que falar sobre gravidez na adolescência, sobre exploração sexual e são temas ainda que não são dialogados de uma maneira clara e que a gente possa ensinar não só para aquelas pessoas que estão ali, mas também para os pais, para todas as famílias, como lidar com pautas que deveriam ser ensinadas desde sempre. Então, esse preconceito, ele se dá dessa forma, né? E aí é mais fácil eu excluir do que eu acolher. Né? E aí, algo sobre a religião, tem uma frase que eu reflito muito, né? Não olheis o vosso pecado, mas a fé que anima a vossa igreja. Então, assim, não é um templo que me salva, né? São minhas atitudes, porque o meu corpo é meu templo. E se eu perguntar para você o que é amor, o que é a fé, as nossas respostas, elas vão se encontrar, porque é a mesma linha. Tudo que foge disso são posicionamentos pessoais. Né? E o preconceito está muito ligado a isso, né? Essa pré-definição do que eu entendo ou o que eu não entendo, né? Por não ser trabalhado dentro de determinadas pautas. Certo, que eu não entendo, muitas vezes você não entende, e aí já cria um pré com hífen conceito, né, do determinado assunto, Vitor. Eu acredito que a questão do preconceito e da religiosidade, falada dessa maneira mais ampla, elas caminham junto ali. E eu vou ser polêmico nesse momento e eu vou afirmar para vocês. Eu acredito que a religiosidade é um dos fatores principais para a disseminação do preconceito Sim. em toda a nossa sociedade. Essa semana não, alguns meses atrás eu recebi um convite para ir para uma igreja, para ir para uma igreja e eu fui, aquela coisa, por muito tempo eu fiz a política do, ai, quem sabe um dia eu vou aparecer lá, eu vou surgir lá, eu vou. E aí nesse momento eu criei coragem, eu falei, não, obrigado, amiga, eu não tenho vontade de ir à sua igreja. E com medo de ser intolerante, como a gente vive, né? A pessoa Eu, insiste, a né? pessoa insiste, e aí eu fui incisivo, eu disse, não, quero ir para a igreja. Aí depois a pessoa entendeu, né? Para um bom entendedor, minha palavra basta. E uma amiga veio me perguntou por quê. Eu falei, cara, por muito tempo eu até pensei em fazer essa política da boa vizinhança e frequentar e fazer uma visita à igreja dela. Só que eu sei que eu vou ser discriminado da porta de entrada à saída dessa igreja. De verdade, e eu já passei por situações e momentos de preconceitos absurdos dentro de igreja. Eu já entrei dentro de igreja e eu tenho certeza que o pastor estava falando para mim sobre diversas coisas. Eu sei que aquilo estava sendo direcionado à minha pessoa. Então eu sei que isso acontece frequentemente. Eu sei que as pessoas que estão ali naquele momento, elas estão me discriminando, elas estão me demonizando. E isso é cruel. Como eu, uma pessoa que acredita em quem eu sou, que sabe quem eu sou de verdade, vou me expor a uma situação para me ridicularizar ao extremo? Como eu vou me expor a uma situação humilhante? Então, nesse momento, eu respondi que eu não ia, mas é tão somente sobre isso, sabe? Então, a gente vê, e eu falo mesmo com todas as palavras, na minha opinião, o preconceito e a religiosidade caminham junto, principalmente vindo de algumas religiões que a gente sabe que fomentam esse preconceito aí. Eu ia perguntar justamente ao Dr. Marcel, Vitor, se a comissão a qual ele representa na OAB, que justamente trata das questões de gênero, tem recebido muitas denúncias sobre isso, ou você acha que a sociedade não está educada nesse nível? Então, os casos que têm sido reportados para a comissão
são casos por conhecidos, são casos por pessoas que já têm um colega advogado que conhece, sabe da existência da comissão para esse caso. E aí, lógico, é um trabalho pro bono, né? A gente não tem ganho algum, todos que estão na comissão são voluntários, não há qualquer tipo de remuneração para a gente, e é um trabalho social, como eu havia falado. Hoje eu tenho o Disque Denúncia, se eu não salvo engano, é o número 100. Você liga que você fala com uma associação que cuida de direitos humanos, faz a denúncia para poder prosseguir aos casos de transfobia, LGBTfobia no geral, no caso. E eu acredito que precisa de muito mais trabalho junto às escolas. A gente teve agora recente o caso daquele rapaz que foi assassinado pelo crime de homofobia, né? Enfim, que repercutiu nacionalmente. Foi de discussão junto com os demais presidentes das comissões de diversidade sexual e de gênero a nível nacional, e sobre que atitudes e que ações poderíamos fazer. E como a gente muitas vezes fica de mãos atadas também em atuações como essa, porque se tratam de jovens, então são regulados pelo ECA, a gente não tem como muito mexer ali dentro das autonomias, dentro das escolas, mas é levar o conhecimento, programação de cartilhas, de explicar o que é o bullying nas escolas, bullying por meio de preconceito com a orientação sexual ou de gênero, porque a gente sabe que É bem Amplo. amplo, é. Porque se ficar só bullying, você acaba gerando aí um silenciamento e um apagamento do É. que é a homofobia, não é? A gente. Agora o doutor falou sobre uma palavra que me chama muita atenção, eu gosto muito de falar, de discutir também sobre isso, que é a empregabilidade. A Joyce ela tem uma visão muito ampla sobre isso, como profissional e como mulher trans também. Eu queria que ela falasse um pouco pra gente sobre essa questão da empregabilidade, o preconceito. Eu tenho uma frase que me toca muito que diz que o preconceito começa na recepção. Quando você vai no RH, o preconceito começa lá na recepção. Como você acha e como você lidar, enxerga tudo isso, esse preconceito que, na minha opinião, está presente na nossa sociedade e que a gente está lutando aí contra esse mal? Só com uma pequena contribuição. Para além do Disque 100, a gente tem o Disque Municipais, né, que é o 0800 092 8684, que também faz esse recebimento de violência direcionada para a população LGBT. A gente tem a DEOPS, que funciona ali no anexo do 12º DIP, que é a delegacia especializada para lidar com nesses casos de violências, né? E o trabalho ele não é só uma mercadoria, né? O trabalho ele é pedagógico, ele provoca transformação social e a gente tem que garantir trabalho digno, né? E aí garantir trabalho digno significa inclusão ao mercado de trabalho, né? A Rede Trans ela publicou o relatório ano passado do aumento da população trans nesse nível de escolaridade, ensino médio, ensino fundamental e ensino superior. Também o número de evasão é muito grande. Então, assim, ó, não pode só ter a oportunidade, a gente tem que ter pessoas preparadas para ocupar o cargo, né? Não adianta eu pedir, eu disponibilizar uma vaga com cheias de critérios e entender que a população trans, sobretudo a população LGBT, ainda tem algumas limitações de acesso a esse processo de qualificação, muitas vezes por ter ser expulsa de casa, por passar por episódios de preconceito dentro das escolas, e isso acontece, inclusive a gente teve alguns trabalhos que a gente realizou junto com a SEDUC, de pessoas que passaram por esse episódio de violência, e entender que quer mudar a vida de uma pessoa, dê uma oportunidade, né, empregue, né, mas de que maneira eu vou empregar? E aí entender o trabalho é algo que foge tanto à realidade da gente, porque se você for perguntar para uma mulher trans que desenvolve alguma função laboral autônoma, ela vai dizer que não trabalha, porque é algo que foge à sua realidade, entendeu? Mesmo essa pessoa sendo protagonista, provendo ali o seu sustento, o sustento da sua família, pagando o seu aluguel, mas ela não se reconhece, porque ainda é um processo que foge da minha realidade. Aproveitando, Joyce, que você falou sobre esse assunto, eu quero lembrar aqui ainda, Vitor e doutor Marcel, sobre o caso Fernando. A revista Cenário foi o primeiro veículo de comunicação a abordar o caso Fernando como um ataque homofóbico. Inclusive, quando nós fomos fazer a apuração desse material, quem fez a apuração também atuou nesta apuração, nesta reportagem, foram os nossos jornalistas que atuam aqui e que são LGBTs. E eles falaram para mim,
essa visão dessa reportagem do jeito que está, porque até então estava a agressão, ainda não tinha sido publicada, Sim. eu fui alertada por eles, está heteronormativa, Paula. É um ataque homofóbico, e eu sei que é um ataque homofóbico. E nós fomos buscar dentro do jornalismo técnico, porque eles são jornalistas técnicos, se de fato estava. Aí fomos buscar a legislação, falamos com a assessoria jurídica. Então, após essa análise, nós fechamos. É de fato um ataque homofóbico, porque não tem a ver se ele era ou não, se Fernando era ou não LGBT, isso nunca veio ao caso. Sim. Foi a linguagem usada contra o Fernando que desencadeou a agressão, foi homofóbica. Nós decidimos que colocaríamos esse título quando colocamos, principalmente no Twitter X, né, que a gente chama agora, recebemos ligações do pessoal da Globo, da CNN, da Folha de São Paulo, confirmando com a gente se de fato era um ataque homofóbico. E nós colocamos todo o contexto, Vitor e Joyce, e de fato eles falaram, Paula, pelo contexto, um ataque homofóbico. Então, nós finalizamos isso, e quando o delegado concluiu o inquérito, ele colocou todos os requisitos da legislação, injúria e tudo mais, agressão, a violência, e ele finalizou o inquérito como um ataque homofóbico, Vitor. Quando fala sobre o caso Fernando, eu me sensibilizo muito, porque eu senti muito durante aquela semana, de todos os lados. Eu me sensibilizei como um homem gay, eu me sensibilizei como comunicador, eu me sensibilizei como um filho, eu me sensibilizei como ser humano, né? O Sim, caso claro. Fernando foi muito cruel. Foi um caso que realmente repercutiu nacionalmente. Eu até, no momento ali, a gente produziu conteúdo nas minhas redes sociais que Eu viralizaram. Tem acompanhei. conteúdos que chegaram a centenas de compartilhamento, porque eu expressei um sentimento que eu tinha no momento. Eu disse que até quando brincadeiras que diante de uma comunidade parece inofensiva vai levar à morte de homens, de garotos como o Fernando. Poderia ter sido eu, poderia ter sido eu, poderia ter sido você, poderia ter sido meu irmão, um filho, Sim. poderia ser qualquer pessoa. Foi o Fernando. Amanhã também pode ser qualquer outra pessoa. E até quando a gente vai enfrentar esse preconceito dessa maneira? Nós não podemos deixar com que o caso do Fernando se torne mais uma estatística. Nós não podemos deixar com que casos de homofobia como o do Fernando, de transfobia como de outras mulheres trans que morreram tão somente por ser trans, virem estatísticas. Nós precisamos continuar lutando, utilizando o poder que nós temos em nossas mãos, nas nossas vozes, para lutar contra esse mal que assola a nossa sociedade. Então, o caso Fernando me tocou muito. Eu acho que um dos primeiros lugares que eu li realmente foi na Cenário, e a matéria muito, muito completa ali me fez pensar realmente em produzir aquele conteúdo que viralizou aí, que realmente chegou em muita gente. Sim. Mas o sentimento que veio no momento foi de revolta, né? Com certeza. Mexeu um pouco comigo, porque a gente, quando criança, a gente pensa que tudo é permitido, tudo está tranquilo, tudo está ótimo, mas a gente cresce ouvindo esse tipo de brincadeira, aquela chacotinha, o bullying pelo ser LGBT, e o caso do Fernando puxa aquilo todo lá, a gente já adulto vai lembrando daquilo que a gente tratava com na naturalidade, mas não é. E aí olha a consequência do que isso acontece, do que isso levou, entendeu? Da morte de uma criança. Todos crianças, mas só uma perdeu a vida. Quando eu soube desse caso, eu me compadeci muito e eu me pus no lugar. Eu até falei para minha mãe, eu disse, mãe, quantas das vezes eu também fui chamado, como o Fernando foi chamado naquele momento da morte? Quantas das vezes eu fui chamado de viadinho na escola, na comunidade, no bairro que eu cresci? Quantas das vezes poderia ter sido eu morto naquele momento? E a minha mãe, no momento, ficou em pânico, né? E eu disse, poderia ter sido qualquer um de nós. Poderia ter sido eu, poderia ter sido você. Eu poderia estar no lugar dele. Então, naquele momento ali, a gente realmente sentiu o impacto que a homofobia causa na nossa sociedade.
Joyce, assim, eu vendo a Joyce falar nos bastidores que não necessariamente o ataque homofóbico tem que partir somente ao LGBT, né, Vitor e Marcel? Então, queria que você falasse isso, porque a gente precisa debater mais esse assunto. O ataque homofóbico por si só, ele é homofóbico, a linguagem, e eu queria compreender isso também, até para aprender mais. Na verdade, a morte ela ainda é ritualizada, como um espetáculo nos espaços públicos, né, como aconteceu. E aí quantas pessoas foram ajudar? Então, quando é crime direcionado para a população LGBT, as pessoas sempre, lidam, de uma maneira, diminui o crime. Então, não só foi essa morte, a gente já teve outras mortes a nível Brasil, como a própria de Dandara, né, que foi um espetáculo, né, a céu aberto, e que as pessoas olhavam e não se compadeciam, né. E aí o que nos torna humano é essa sensibilidade com o outro, então isso foge, né, dessa naturalidade de ser humano. E a violência ela não é só direcionada para a população LGBT, ela também é direcionada para as pessoas que apoiam, né. A partir do momento em que você começa a apoiar ou simplesmente começa a mensurar, né, você já começa a sentir determinadas violências. Se você tem um amigo LGBT, você vai notar que as pessoas, mas você é amigo dele, né? E se é um amigo que foge desse padrão heteronormativo, né? Nossa, mas é muito espalhafatoso, mas é porque mesmo você, enquanto pessoa LGBT, você tem que seguir um padrão, né? E todas as pessoas heteronormativas que fogem esse padrão hétero do que é ser homem, do que ser mulher, né? Elas vão passar em algum momento por violências que são direcionadas exclusivamente para a população LGBT, mas só pelo fato de eu expressar algo que foge da normalidade, né, eu já estou suscetível a vivenciar esse processo de violência. Agora eu queria só compreender aqui, a gente vai fazer inclusive uma reflexão com as pessoas que estão nos acompanhando, como a gente consegue educar essas crianças, sabe? E como eu falei no início, não é uma questão ideológica, é respeitar o ser humano, porque esses termos pejorativos, eles são normalizados nas escolas, que são tratados como, ele está dando um apelido, ele está fazendo bullying. Não, é o bullying, mas ele tem ali toda uma fundamentação homofóbica. Então, Joyce, Marcel, Vitor, como que a gente consegue trabalhar isso, com a criança e o adolescente, até mesmo para ele, respeitar a diversidade como um todo, né. Porque não é um apelido, gente, assim, não é um apelido. Não é um apelido, sabe, é crime, né, é crime. E a gente já tem que ensinar a criança, a partir de qual idade seja, que ela já conhece o mundo como mundo, que aquilo é crime. Como se educa isso, gente? Porque com a religião fica difícil, né? Fica muito difícil porque nós somos condicionados desde criança a ter o preconceito, a disseminar o preconceito dentro de casa, no nosso bairro, na nossa escola. Nas últimas semanas eu comecei um projeto muito bonito aqui em Manaus, que é o meu ciclo de palestras pelas redes públicas de ensino. E nesse ciclo de palestra eu começo falando sobre essa questão de LGBTfobia. Eu falo sobre LGBTfobia, eu falo sobre empregabilidade e eu sinto que as pessoas, os adolescentes, não estão preparados para ouvir. Você vê as risadinhas, você vê a falta de interação que eles têm só de falar sobre esse tema. Eu digo que, olha, eu sou ativista social, eu falo sobre questão de LGBT, da questão da comunidade LGBT, eu falo sobre questões raciais, e eu sinto que eles não estão preparados ainda para lidar com isso, como tu falaste agora. E aí eu quero perguntar para quem realmente entende nessa questão de educação, de assistência social, que é a Joyce, como lidar com isso? Como introduzir esse tema da questão de toda da comunidade LGBT para as crianças, para os adolescentes, no teu ponto de vista? Olha, quando a gente vai lidar com pautas LGBT, a gente vai lidar com vários entraves. Então, assim, eu sempre lido de uma maneira mais simplória possível. Então, eu vou trabalhando, digamos que como é que eu poderia dizer? Eu sou assistente social e uma das minhas funções é fazer visita a pessoas vítimas de violências e uma delas é pessoas
é pessoas idosas, né? E aí, quando eu chego na pessoa idosa, que ela me olha desse jeito, me olha com essa expressão de gênero que eu me vejo, muitas vezes eu sinto assim. Então, eu tenho que primeiro tirar essa crosta, né? Me apresentar e de uma maneira muito, muito peculiar, porque se eu for direta, né, vai ter uma repulsa. E aí dá para equiparar, né? Quando a gente vai trabalhar muitas vezes de uma maneira direta, se eu vou numa escola e eu vou dizer que é uma palestra direcionada para a população LGBT, vai ter vários haters, inclusive de professores que fazem perfis falsos, como já aconteceu, para estarem atacando. Mas se eu sou convidada com uma pauta transversal, porque a pauta LGBT, a pauta de direitos humanos, ela é transversal. Eu não sou só uma mulher trans, eu sou uma mulher trans, preta, que tem vários outros recortes que transpassam pelo meu corpo. E só o fato de eu estar ali conversando já desmitifica muita coisa, né? Porque muitas vezes tem uma pessoa trans que está ali escondida, reprimida, e eu consigo ver, como o Marcel falou, e você também, esse papel da representatividade. Então, assim, ó, trabalhar de uma maneira pedagógica a educação, e a educação em todos os espaços, porque a gente coloca a educação como um ambiente escolar. Mas eu não vejo programas, campanhas com pessoas trans. A única empresa que tentou fazer uma campanha com casais de pessoas gays sofreu vários haters. Então, à medida que eu trabalho essa comunicação, eu trabalho políticas, trabalho campanhas, eu começo a trabalhar a informação plural na sociedade. E a partir daí a gente vai começando a mitigar vagamente esses gargalos que são esses preconceitos direcionados para a população. Verdade. Eu acho que através de ocupando esses espaços, com campanha publicitária, jogar na novela, tratar para a normalidade do que eles entendem como normalidade, da naturalidade, para justamente tornar a coisa mais comum e aí acabando com. Eu entro em. Eu queria só falar da experiência que eu tenho com as minhas filhas. Eu tenho uma. Importante. Eu tenho- Mãe, ela sabe Eu muito bem. tenho filhas, 9, 10 anos. E sabe como que eu tô lidando com elas, assim, neste caso de gênero? Assim, elas com 6, 7 anos, e assim, foi porque eles quiseram ir lá em casa. Eu recebo, né, visitas dos meus amigos maravilhosos que são casados. Inclusive, você nunca me visitou na minha casa, e eu faço muita reuniões, e sempre eles iam lá, só que eles puderam ir a partir quando elas porque eles, no caso específico desse casal, eles puderam ir porque eles moravam fora, e eles puderam ir comigo, né, quando elas já estavam com 6 anos. E teve um dado momento em que um deles me perguntou: tem algum problema da gente trocar carinhos na frente da outra? Eu falei: eu acho que é uma coisa muito internalizada, porque infelizmente a sociedade acaba colocando isso para eles, né? Aí ele, bacana e tal. Aí a gente saía muito junto, então elas cresceram com este casal, porque é um casal muito próximo a mim. Embora eles morem fora, mas quando eles estão em Manaus, eles vão sempre à minha casa. É um casal de amigos que eu já tenho há muito tempo. E quando foi 2, 3 anos, né, após essa convivência, que eles vinham em junho ou vinham em dezembro, eu acho que eu não sei se eu te contei essa história, que eu achei tão, tão primorosa. Eles não estavam casados no documento. Aí um deles perguntou para a minha filha, já com 9 anos, 8 anos, na verdade, ela ainda ia fazer 9. A gente vai casar. O que você acha? Aí eu falei: é a prova dos 9 agora. Eu não posso ter filhos preconceituosos. E aí ele fez isso, sabe, Joyce, Marcel? E ali eu queria saber, porque elas já estavam convivendo, além deles tinham outras pessoas, mas o que eles eram mais próximos de mim, né? Pela convivência, porque não é qualquer pessoa também que você leva à sua casa. Claro. Então, eles eram mais próximos de mim. E aí a minha filha falou assim, e ela foi esperta. Ela ainda me deu um susto. Ela falou: temos um problema, olha. Aí eu falei: meu Deus, sim. Eu falei: o que essa menina vai falar? Vocês brigam muito. E eles brigavam mesmo por qualquer coisa às vezes.
vocês têm que parar de brigar, porque um casal não pode estar brigando. Então, assim, eu falei, e ele veio falar comigo, não, Paula, ali é zero, elas vão respeitar os direitos das pessoas, os direitos humanos. E isso ali me aliviou muito. E como você colocou, é a normalidade, enfim, não sei, a naturalização. É Naturalização. melhor usar isso? É naturalização, gente. É amor e pronto, acabou. É. É porque, na verdade, muitos casais ainda interpretam, as pessoas, na verdade, ainda interpretam o casal LGBT como um casal subalterno, um casal inferior. Então, assim, até para eu demonstrar minha afetividade em determinado expulso, exatamente, é como se eu precisasse dessa autorização, dessa aprovação, né? E aí tem vários recortes que a gente pode trabalhar, né? Principalmente envolvendo a questão de crianças, crianças e adolescentes, a gente tem um estatuto que os protege, né? E aí tem atos que não pode de fato ser realizado, mas não só por casais LGBT, mas também por casais héteros, por todas as pessoas. Então as pessoas filtram isso com a informação que não, isso é válido só para mim, isso é válido só para você. Então, é uma dica que eu dou para os casais: sai da clandestinidade. Sim, não tem que perguntar de ninguém nada. Sim. Né? É, E pronto, e viva! E viva o amor. a gente está chegando na reta final do nosso bate-papo. Tá sendo Ai, tão por bom. deixar a gente ver até amanhã. E a gente vai até amanhã, compra um frango, come aqui e é do jeito que a gente gosta. Mas eu posso deixar uma mensagem final e dizer que existem coisas que transformam o mundo, que é a educação. Eu acredito no poder da educação, eu sou fiel a isso. Eu acredito Sim, que a também. educação é um dos maiores privilégios que uma pessoa pode ter. E a gente tem que usar isso como poder de transformação social, seja para a criança, para o adulto, para Sim, qualquer claro. pessoa. Representatividade transforma vidas. É preciso que estejamos aqui para que outros possam nos ver e continuar e começar a sua trajetória. Eu quero agradecer mais uma vez a TV e a Rede Cenário Obrigada. por ter eu que aberto esse agradeço. canal aqui tão importante para expressarmos, né? Colocar nossas vozes para fora. Não é todo dia em que uma emissora, que uma TV, que uma revista tão conceituada quanto a Cenário abre as portas para a gente falar sobre diversidade, sobre inclusão, sobre preconceito. Trazer homens gays, mulheres trans aqui para falar e com orgulho sobre a sua trajetória. Quero agradecer de verdade a Paula, nossa diretora geral da revista Cenário. Quero agradecer ao Dr. Marcel Moura, um advogado espetacular, que a partir de hoje a gente está tendo mais oportunidade de conhecê-lo. E eu fiquei muito feliz em conhecer todo esse conhecimento tão vasto e tão amplo. Agradecer a Joyce, uma mulher empoderada, maravilhosa, Maravilhosa também. que representa muitas outras e que continua firme e forte nessa luta, que ela não arreda o pé, continua lá. E eu acredito que nós colocamos as nossas vozes em cena hoje aqui. A gente falou realmente o que precisava ser dito. Estamos aqui para expressarmos nossas opiniões, para continuar falando, para continuar empoderando e representando tanta gente que precisa ouvir as nossas vozes. Muito obrigado a todos os nossos convidados. Deixo a palavra agora com a nossa diretora-geral. Eu que agradeço aqui a Joyce, o Marcel, por terem aceitado o nosso convite, estado aqui conosco. E olha, isso é só o começo, hein, gente? Vamos ter mais podcasts sobre as pessoas de forma geral, com respeito à inclusão, diversidade, as vozes diversas, culturais, de gênero. E assim, a ideia de fato, e isso vai ficar muito marcado o que a Joyce falou aqui, sobre a importância da comunicação pedagógica. Joyce, muito obrigada, tá, Marcel? Muito obrigada, aprendi muito aqui com vocês. Espetacular nosso bate-papo. Obrigado. Paulo, obrigado. Eu que agradeço o convite. Precisando, estamos aí. Espero trazer novidades em breve para a pauta LGBT. E aí conto com vocês. Obrigado, Joyce. Obrigada pelo convite. É uma questão, aquela oportunidade de fala. Quem tem oportunidade de fala, né? Qualquer pessoa que tenha esse espaço, né? E que consiga falar. Não é só porque eu sou LGBT que eu tenho que falar só sobre LGBT. A gente precisa de apoio, porque a transformação ela é coletiva, né? E a gente precisa entender isso, que as nossas pautas são transversais e o direito de uma não exclui o direito de outras. Joyce é fantástica, né? A gente tem que ter realmente cuidado, porque não é só o negro que fala do negro.
né? A gente também não a colocar um negro só para falar de racismo, a pessoa preta para falar de racismo. Não, peraí. E a gente vai ter isso aqui no Vozes em Cena, sabe, Joyce? A gente vai ter momento, a gente está abrindo aqui para falar, né, o objetivo, mas a gente vai ter pessoas que vão estar comentando aqui sobre faculdade, sobre Família. família, sobre a questão da empregabilidade, mas quais são as profissões que estão em alta? Não necessariamente vai ficar estigmatizado, sabe? Porque não é esse o objetivo, pelo contrário, é a gente trabalhar tudo isso com muita naturalidade. Mas é isso mesmo. Obrigado, gente. Obrigado por permanecer aqui, por esse papo incrível. Quero agradecer a toda a nossa equipe que trabalhou de forma Claro, incessante para que gente. esse programa esteja ao ar aqui. Obrigado a toda a nossa direção, a nossa produção, Sim. a toda a nossa assessoria que esteve aqui dando esse apoio. Obrigado de verdade. A gente vai continuar aqui falando por todos vocês, falando pela gente, por todos, falando pela Sim, Amazônia. claro. É isso mesmo, meu povo. Muito obrigado. Vamos ficar com o programa Vozes em Cena. Vamos ter mais episódios. E esse só foi o primeiro. Bora comigo.